Olá, queridos amigos ouvintes, estamos aqui no ar, ao vivo, com vocês, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista. E bom dia para quem estiver me escutando ao vivo agora de manhã, hoje, terça-feira, 13 de setembro de 22. Esse programa também pode ir ao ar em outros momentos, porque o assunto hoje é ótimo. Nessa primeira meia hora, nós vamos falar de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Tão em voga, tão frequente esses sintomas hoje em dia, com essa rede social, as pessoas são muito solicitadas, e isso já se manifesta nas crianças, né? E o transtorno, o que quer dizer a sigla, né? A sigla TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E o que seria isso? É um desequilíbrio, é uma disfunção, um transtorno neurológico. Provavelmente genético, porque o que a gente percebe é que, tendo um indivíduo na família com TDAH, existem outros na mesma família. Ou o pai, a mãe, às vezes é um tio, às vezes é primo, às vezes é avô, avó. E às vezes, muitas vezes, nunca foi diagnosticado, nunca foi realmente entendido o comportamento daquela pessoa dentro da família. E isso pode se repetir de geração para geração. Então, sem dúvida nenhuma, é um transtorno neurológico, percebe-se já na infância, às vezes não, dependendo do grau, mas calcula-se que 3 a 5% das crianças tenham já TDAH. Ou TDAH. E vai durar a vida toda, né? É um transtorno que vai durar a vida toda, lógico, com entendimento, com adaptações, e a coisa vai funcionar no futuro. Mas seria um funcionamento diferente do cérebro. Aqui não é um problema, não é uma doença. É um funcionamento diferente do cérebro. E quando a gente fala do ponto de vista esotérico, né? Então a gente fala das crianças índigo, das crianças cristal, das crianças arco-íris. Isso me reporta muito ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas, são crianças, são jovens e até adultos que funcionam de forma diferente, é só isso. Só se, como a nossa sociedade é muito convencional, então essas crianças muitas vezes são marginalizadas, né? Sofrem bullying na escola, ou provocam uma desorganização no limite ali da família, no limite da escola. Então, eles são extremamente inteligentes, eles podem ter até um QI acima da média. Isso não quer dizer que eles tenham déficit de atenção, eles têm dificuldade na escola porque eles têm um QI rebaixado. Muito pelo contrário. Os sintomas, logo, se percebe de desatenção. Eu acho que é o primeiro grande sintoma, é a falta de atenção. São crianças, muitas vezes, avoadas, que vivem no mundo da lua, que são estabanadas. Os hiperativos apresentam bastante agitação motora. Então, são crianças que podem ser ou extremamente paradinhas. É muito frequente as meninas com déficit de atenção não terem hiperatividade. O mais comum é meninos hiperativos. Isso não quer dizer que também não tenham meninas hiperativas, mas estatisticamente os meninos têm mais impulsividade, mais hiperatividade. As meninas são mais quietinhas, ou pode ser um menino quietinho na sala de aula. Então, aquele menino que não faz bagunça, mas que ele vive no mundo da lua e ele não presta atenção na aula. E quando vem as notas, ele não entrega resultado. E isso é muito comum nas crianças menores. As crianças menores, elas não têm ainda um discernimento de que elas vão estudar minimamente para tirar o mínimo de nota. É muito comum
Na medida que eles vão crescendo, eles já têm lá os seus 10, 11 anos, já estão no Fundamental 2, eles entendem que eles não têm paciência para estudar e que eles têm que fazer o mínimo, senão eles vão repetir de ano. Mas uma criança abaixo de 10 anos, muitas vezes não percebem, eles ficam mesmo muito desatentos na escola. Aí tem que ter um olhar do professor, um olhar da diretora pedagógica da escola, notando que aquela criança é diferente, que muitas vezes o TDAH só se percebe não no âmbito da família, mas sim quando a criança vai para a escola. Muitas dessas crianças são muito ajudadas quando vão para escolas alternativas, do método mais leve, mais cognitivo, mais sinestésico, quer dizer, escolas que mexem mais com o tato, não ficam trancados em sala de aula, principalmente nesses primeiros 5, 6 anos, até os 7 anos de idade, né? São crianças que precisam de uma escola Waldorf, numa escola antroposófica, uma escola mais alternativa. Se isso fosse possível, não é possível a toda a população. É importante que o TDAH, o déficit de atenção, hiperatividade, não tenha a ver com classe social. Os estudos já mostraram que pode dar em todas as classes sociais. Mas a dificuldade, então, aparece muito na escola, nos relacionamentos com as demais crianças, relacionamento com os pais, relacionamento com os professores. São crianças que muitas vezes é aquele rapazinho, aquele molequinho hiperativo, né, que está o tempo todo mexendo com toda a classe, que não para quieto, que não fica sentado 2 minutos, que joga papel no amigo, que chama a atenção do amigo para não prestar atenção na aula. Então, eles são bastante hiperativos e impulsivos. O que é de fato importante notar é que mesmo a criança que é quietinha e desatenta, quanto o hiperativo, ambos sofrem de desatenção. Porque esse hiperativo, ele não memoriza também. Por quê? Ele não presta atenção. A gente tem que, muitas vezes, até adultos chegam no consultório dizendo, doutor, eu não tenho memória, minha memória está fraca. E não é falta de memória. Porque para você memorizar, você tem que ter a atenção. Se você é desatento, não memoriza. O processo de memória no cérebro exige que você tenha foco e atenção. Quando chega na adolescência, eles podem ter problemas com regras e limites. Então, os pais têm dificuldade de dar limite no adolescente. Então, se esse pai e essa mãe já percebe que essa criança é desatenta ou hiperativa e desatenta, e não forem tratar ou não forem ajudá-lo desde a infância, na adolescência só vai piorar. Então, é aquele adolescente que você não consegue controlar, ele quer fazer só o que ele quer, ele cabula a aula, ele não ir para a escola é uma tortura, sentar em sala de aula é uma tortura. Aquele método tradicional, oral, visual, auditivo, professor escrevendo, eles não prestam atenção, eles não se interessam por aquilo. Quando eles se tornam adultos, os problemas com a desatenção ainda persistem no cotidiano, no trabalho, na família. São adultos muito esquecidos, né? São adultos que esquecem de pagar a conta, são adultos que têm foco no trabalho muitas vezes, mas no dia a dia, na rotina do dia a dia, ele se perde, ele vai pagar as contas tudo atrasado, sempre com juros, eles se perdem no método de vida, né? Gastam mais do que podem, tá sempre perdido no cheque especial, porque não tem nível de organização para as coisas do cotidiano, para as coisas que não chamam a atenção daquela pessoa. Aquelas coisas chatas. Por exemplo, entrar num site para fazer uma compra de uma passagem aérea, que exige foco, atenção por um período mais ou menos longo, eles se desinteressam. Mas se eles estão trabalhando, eles gostam
Isso que é muito importante, né? Que essa pessoa encontre aquilo que goste de fazer, porque com certeza ele vai ter foco naquilo. Quando ele precisa entregar aquilo, ele deixa até para depois, mas quando ele vai entregar no dia seguinte, ele senta e faz muito bem feito. Acima da média, entrega um trabalho excepcional. Isso pode acontecer também na escola, na fase escolar. Então, na véspera da prova, ele senta para estudar, porque no último minuto ele já está ali no limite, e aí ele para. Quando ele coloca foco, atenção, ele tem um desempenho absurdamente alto, porque em geral são absurdamente inteligentes. Ele só precisa parar. Uma coisa interessante no TDAH é que eles têm tantos pensamentos, a forma de pensamento é tão constante, eles pensam e se movimentam, ou só pensam, ou se movimentam e pensam demais, que leva a um estado de esgotamento. E eles muitas vezes não aguentam mais, eles precisam dormir. É como se dormir descarregasse a mente deles, né? É um estado de falta de energia vital, por exemplo, no fim do dia ou depois de alguns dias de aceleração, onde ele necessita dormir. E ele vai dormir, seja a hora que for. Ele desmaia. O cérebro tem que descansar para poder recarregar as baterias. Porque essa forma de ser e de viver é muito cansativa. Eles vivem mudando de uma coisa para outra, de um pensamento para outro, sempre está antecipando tudo, coloca o carro sempre na frente dos bois. Isso ele pode demonstrar na fala e nas atitudes, ou não, pode só ficar no nível do pensamento e ter uma atitude lenta. Isso é muito interessante. E eles têm uma dificuldade grande de avaliar o próprio comportamento. Eles acham que aquilo é o normal. E eles não entendem o quanto aquilo afeta as pessoas que estão à volta. Então, eles são ditos, muitas vezes julgados, entre aspas, bem entre aspas, como pessoas egoístas. E, na verdade, não são. Eles são considerados pelos outros como egoístas, porque como eles aceleram muito e estão sempre na frente de tudo e passando na frente, eles parece que são egoístas, só pensam neles, só pensam no prazer deles. Isso não é verdade. Tem que se tomar muito cuidado na fase da adolescência, né? Que aquela aceleração mental é tão cansativa, que muitas vezes eles buscam compulsões. Desde a compulsão, principalmente nas meninas, de comer doce, porque aí também entra a questão dos hormônios sexuais femininos, né, do estrógeno, da progesterona, mais a hiperatividade, mais a desatenção, o déficit de atenção, faz com que elas comam muitos doces, vivem procurando doce, porque aumenta a dopamina, a serotonina. O pior não seriam só os doces, mas as drogas, né? Principalmente a maconha. Eu acho que é a primeira droga, é a porta de entrada dos déficits de atenção e da hiperatividade, porque a maconha realmente vai relaxar esse cérebro. A partir da maconha, pode partir para uma cocaína, para um crack, e eles têm que ser avisados disso. Eles têm que entender que é um processo artificial de desaceleração. E que isso pode causar, sim, neles uma dependência química muito maior do que numa pessoa que não tenha o TDAH. O álcool, o abuso do álcool. Doutora, quando eu tomo a minha cerveja, depois do segundo, terceiro copo de cerveja, eu começo a relaxar. E eu me sinto feliz, eu me sinto bem, e aí o alcoolismo pode acontecer. Então, tudo na busca do equilíbrio dessa bioquímica cerebral que acontece nesses pacientes. A ansiedade é altíssima, mas esse excesso de ansiedade, esse transtorno de ansiedade pode levar ao esgotamento e à depressão em alguns casos. E muitas vezes eles são diagnosticados de forma errada como bipolares, e não são bipolares.
A bipolaridade, onde tem a labilidade de humor, no TDAH, ele tem essa hiperatividade e ele tem esgotamento da energia vital, é diferente da bipolaridade. Então não se pode confundir, por isso que tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, um psiquiatra bem atento, que acompanhe esse paciente por um período para fazer o diagnóstico correto e dar a medicação correta. Eles, na verdade, do ponto de vista neurológico, eles têm alterações do lobo frontal. O neocórtex, né? Nós temos o córtex basal, né? Que é o tronco cerebral aqui na nuca, que faz a gente bater coração, respirar. A gente tem a parte da medula do cérebro, né? Da substância branca, que tem várias estruturas importantes de sentimentos e tal, mas você tem os hemisférios cerebrais, os córtex, o córtex frontal, parietal, occipital e temporal. Esse lobo frontal, que está aqui na frente, perto da região das órbitas dos olhos, é exatamente aí que tem as conexões, as dificuldades de conexão, as alterações neurológicas no TDAH. Essa região frontal nossa, nós humanos, nós somos os mais desenvolvidos nessa região, por isso nós temos essa nossa inteligência. E ele é responsável pela inibição do comportamento, isto é, inibir e controlar o comportamento inadequado. É o lobo frontal que nos dá esse senso, né, de comportamento. Não vou fazer tal coisa porque não é adequada. Então, ele dá o nosso freio, o nosso autocontrole. Ele também é o lugar onde nós temos a nossa memória, onde a gente vai prestar atenção, a gente está prestando atenção com essa estrutura do lobo frontal. A memória, a organização e os planejamentos. Então, uma pessoa que tem esse déficit, ele tem dificuldade em todas essas áreas. Ele não presta atenção. Com isso, ele não tem planejamento, ele não tem organização, muito menos autocontrole, e aí, se não tem nada disso, não vai ter memória também, né? Porque está o tempo todo na desatenção. Existem 2 neurotransmissores importantes no TDAH, que são a dopamina e a noradrenalina. São os 2 neurotransmissores. Então, você vai me perguntar, mas quais são as causas do déficit de atenção? Eu já falei que a predisposição genética, a hereditariedade, sempre tem alguém na família que tem também, no maior ou no menor grau. Isso associado ao ambiente, que as influências ambientais são muito importantes. Então, se você já tem a questão genética, mas você convive com um pai ou uma mãe ou ambos desatentos e desorganizados, você cria um modelo que é o modelo normal da sua vida. Você é criado dentro daquele modelo. Você nem sabe como é não ser assim. Então, isso vai criar dificuldades quando a criança entra na escola e vê que não, tem que ficar quieto, que tem que prestar atenção, que tem que escrever ali no caderno, que tem que guardar o material, que tem que ter organização de levar o material certo na aula. Então, ele vai começar a perceber essas diferenças depois, e isso cria uma angústia muito grande na criança, porque ela vem de uma família já desatenta, onde aquilo é um padrão de normalidade, ou não. E é interessante que fizeram estudos com pais adotivos e crianças com TDAH e notaram que, de fato, tem uma origem forte genética, porque o pai e a mãe adotivos que não têm déficit de atenção podem ter um filho adotivo com déficit de atenção, e foram avaliar a família biológica e adotiva, sempre vinha da biológica. Na biológica tinha alguém com déficit de atenção ou hiperatividade junto. Então, realmente, o componente genético é muito importante. Outros estudos mostraram que pais adotivos com déficit de atenção e hiperatividade acabam influenciando muito pelo ambiente essa criança a ter falta de atenção e ser mais agitado, sendo que a própria criança não tem, mas o ambiente influenciou, mas não
tão fortemente quanto quando a origem é realmente hereditária e genética. Outro estudo mostrou gêmeos bivitelinos e univitelinos. Então, os gêmeos univitelinos são os gêmeos idênticos, perceberam que a maior parte deles, os dois têm déficit de atenção. E nos gêmeos bivitelinos, que são placentas diferentes, são óvulos diferentes e são espermatozoides diferentes que fecundaram aquele óvulo, não necessariamente. A grande maioria, um tem TDAH e o outro não. Ou se tem, são em graus bem diferentes. As mães alcoólatras, mães fumantes, podem gerar filhos com déficit de atenção. Pode dar problema no lobo frontal do feto. Isso é muito importante. Por isso que é muito importante você que está grávida, não fume. Não fume cigarro, não fume maconha, não use droga de forma nenhuma. Você tem um compromisso com essa criança. Então, como eu já falei, nós temos 3 tipos diferentes de déficit de atenção: aquelas crianças que são só desatentas, os hiperativos impulsivos e os combinados, os que têm a desatenção com a hiperatividade. A maioria deles gostam muito de ter amigos. Eles vivem rodeados de amigos, mas tem uma hora que eles se cansam dos amigos, se afastam dos amigos. Existem testes para se fazer diagnóstico. O primeiro é fazer um questionário, uma avaliação com o neuropsicólogo, uma consulta, uma anamnese, uma entrevista detalhada. Se entrevista também a família, para chegar num diagnóstico correto do grau de desatenção e de hiperatividade. Tem algumas dicas que podem ajudar você, que já é adulto com déficit de atenção. Identifique o momento do dia em que a tua capacidade de focar é melhor e tenta fazer o seu trabalho naquele momento. Evite levar os problemas da casa para o trabalho e vice-versa. Defina metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Escreva mesmo. Ponha no seu celular a sua meta. Gerencie o seu tempo. Tenha disciplina. Tenha agenda. Faça uma agenda. Faça um planejamento. São pessoas que não têm noção de dinheiro, gasta demais. Faz uma planilha do seu ganho e do seu gasto para você ter uma noção melhor. Crie sempre um ambiente agradável ao seu trabalho, com uma boa cadeira, com um visual bonito, com coisas coloridas, coisas que te deem prazer. Evite a distração. Quando você se distrair, volta. Se você tem consciência, você volta para o foco. É muito bom fazer o que gosta. É muito bom não procrastinar. Não se distrair nas redes sociais e deixar o trabalho para depois. Fazer exercício físico de rotina para liberar esses neurotransmissores. Ir ao neurologista ou ao psiquiatra para tomar, se for necessário, porque isso pode não ser necessário, tomar a Ritalina, que é o metilfenidato, né? Que é o medicamento aprovado pela Anvisa para o TDAH. A homeopatia e a medicina chinesa são riquíssimos no tratamento. É tratamento individualizado. Não tem como a homeopatia e a medicina chinesa tratar o déficit de atenção e hiperatividade se esse paciente não for examinado profundamente, uma anamnese completamente diferente. E cada um desses pacientes vão ser prescritos medicamentos totalmente diferentes. O medicamento de um TDAH não vai ser do outro. E a medicina chinesa, nós temos aí calor no coração, calor no fígado, pode haver mucosidade ou déficit do yin do rim e do yin do fígado, déficit do qi do coração e do baço, depressão do fígado, deficiência de baço, enfim. Pode ter todos esses sintomas, todas essas deficiências são diagnosticadas pelo pulso, pela língua, e eu também faço exame da íris.